Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical. Acredito que nosso pastor esteja a caminho, ele está vindo de Varginha, da terra dos ETs. Se nenhuma nave interceptou ele, deve estar vindo em segurança. Segurança aí. Está rindo, São Francisco? Amém? Mas ele pediu para que eu trouxesse a escola bíblica dominical. E eu vou falar sobre um tema, e a princípio eu quero dizer que esta aula é uma aula preventiva. O que é uma aula preventiva? É uma aula para que você possa guardar e tentar usar ela lá na frente. Se o que eu vou comentar aqui, se aquilo que a gente vai tratar aqui nessa escola bíblica está acontecendo com você de uma certa forma, temos soluções, amém? E poderemos procurar aí no final do culto o pastor para estar se aconselhando, porque é importante o que nós vamos falar, amém? Irmão Cosme, ora aqui, entrega esse momento nas mãos do Senhor, amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós chegamos a Ti nessa hora, como pobres e necessitados que somos, e te suplicamos a Tua bênção, que o Senhor venha lavar a nossa mente, o nosso coração com o sangue de Jesus, vertido na cruz em favor pelos nossos pecados, e te suplicamos, renova a nossa comunhão com Teu Espírito, a nossa comunhão uns com os outros, que haja a Tua presença no nosso meio, e que o Senhor repreenda todo e qualquer tipo de manifestação que não seja do Senhor, que o Senhor se faça presente no nosso meio e abençoe o Teu servo, usando ele com poder e com graça, dando a ele a revelação da Tua eternidade, e que a Tua palavra venha quebrantar corações, venha nos ensinar a Te servir melhor. A Ti sim nós clamamos, em nome santo do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 9. Nós vamos estar falando sobre um povo, os Gibeonitas. Amém? Eu queria falar, deu um sorriso lá. Conhece o povo, Nilda? Ele mais se está falhando um pouquinho, hein? Conhece o povo, Nilda? Nós vamos falar um pouco sobre esse povo. Queria que você viesse do verso 1, amém? Todos abriram? Digo amém. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em todas as costas do grande mar, e à frente ao Líbano, os heteus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, se juntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia. Quero que você grave essa palavra, astúcia. E foram e se fingiram de embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, odres de vinho velhos, rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes de palha sobre si, e todo o pão que trazia pelo caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gilgal, e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, conosco concerto. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós? E de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, e a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote.
pelo que os nossos anciões e todos os moradores da terra nos falaram, dizendo: tomai convosco as vossas mãos provisões para o caminho, e ide ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazeis por agora um concerto conosco. Estes nossos pães tomamos quente de nossas casas, para nossa provisão no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui, agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui, já rotos, e estas nossas vestes e os nossos sapatos já têm se envelhecido por causa de muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselhos da boca do Senhor. Quero repetir esse texto: e não pediram conselhos da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles. E Josué fez paz com eles, fez um concerto com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhes protestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem um concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Porque, partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, e Seifra, e Beerote, e Quirite-Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Aí vem: isto, porém, lhe faremos, dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes, vivam e se tornem rachadores de lenha e tiradores de águas para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitávamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois maldito, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés teu servo que vos desse toda a terra e destruísse todos os moradores da terra de diante de vós. Tememos muito por causa das nossas vidas e por causa de vós. Por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão. Faze o que bem parecer, reto, e que nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou das mãos dos filhos de Israel, e não mataram. E naquele dia José os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que o escolheste. Podeis assentar, meus irmãos. O texto é longo. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós vamos seguir uma linha de raciocínio e nós vamos precisar de todo esse texto para que a gente possa tirar lições para as nossas vidas, amém? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui esta noite. O título desta escola bíblica é Alianças Perigosas. Temos que tomar cuidado com a aliança que nós vamos fazer. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, meus irmãos. Quando o Senhor ele tira o povo do Egito como um forte, ele passa a guiar esse povo, ele passa a direcionar esse povo. Então ele vai ali dando instruções, ele vai direcionando o seu povo para que possam viver bem e poder entrar na terra prometida. Não é diferente conosco hoje, amém? Nós não estamos na terra prometida, nós estamos a caminho da terra prometida, que é bem diferente.
E nesse caminho, nessa terra prometida, nós temos aí alguns obstáculos, nós temos aí alguns dilemas para resolver, mas tudo vai se tornar fácil na sua caminhada até aquele grande dia, se você tiver este livro aqui, a palavra do Senhor como bússola, você tiver a palavra do Senhor como firme mandamento para a sua vida, se você, a partir de agora, desse momento, falar, não, eu quero ser guiado pelo Senhor, então você vai conseguir. Irmão, se puder dar um pouquinho mais de som para mim, eu te agradeço. Não estou me ouvindo um pouquinho não, amém? Então, nós entendemos que o Senhor, Ele, além de nos chamar, Ele quer nos direcionar, para que a gente alcance a vida eterna, amém? Quem já alcançou a vida eterna aqui? Eu acho que a vida eterna é quando você fechar os olhos e abrir diante do Senhor. Até lá, queridos, vamos tentar nos manter, como está escrito em 2 Pedro, nós temos que estar puro, imaculados e em paz. Amém? Temos que nos manter puro, irrepreensível e em paz. Então, vejam, o título é Alianças Perigosas. Eu sou igual o carralco, daqui a pouco a gente vai embalar, a gente vai embora. Entendeu? Então, agora o perigo e a astúcia de Satanás. Ele é mais perigoso em suas ciladas do que na sua força. Veja o que estava acontecendo ali. No início desse capítulo que nós falamos aqui, é que o povo se juntou para guerrear contra Josué. Juntaram forças. Eles viram que Jericó era uma cidade fortificada, mas mesmo assim o Senhor deu Jericó na mão deles. Então, eles perceberam que na força do braço não vão conseguir derrubar o povo de Deus. Porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele, diz a própria palavra do Senhor. Mas o que ele vai usar? Ele vai usar de astúcia. Tome cuidado com as astúcias de Satanás na sua vida, querido. Ele vai tentar de todas as maneiras te enganar. Por quê? O que ele quer? O objetivo dele? Fazer uma aliança com você. Amém? Saiba identificar. Ele é mais perigoso na surdina do que cara a cara. O inimigo de nossas almas, ele não nos enfrenta cara a cara, porque ele não tem condições de fazer isso. Por quê? Se ele aparecer para você, cara a cara do jeito que ele é, e mostrar realmente o plano dele, tu vaza. Vou ficar não. Mas ele prefere trabalhar na surdina, ele prefere trabalhar bem quietinho. E aí que está o grande êxito dele sobre a igreja. Ele vai trabalhando mansamente, silenciosamente sobre o povo de Deus. Amém? A proposta de uma aliança proibida. Que aliança é essa? Qual foi a aliança que nós estamos falando? Dizendo aqui, no capítulo de número 9, no início dele, vai dizer que o povo temeu, querido. O povo viu, os gibeonitas viram que o povo de Deus, Israel, vinha destruindo tudo. Vinha colocando para fora todos os moradores da terra e vinha tomando posse daquilo que Deus mandou tomar posse. Que Deus mandou tomar posse. Tem gente querendo tomar posse daquilo que Deus não mandou você tomar posse. As ordens e as instruções são do Senhor, não são nossas. O comando não é nosso, o comando é de Deus. Então, essa foi a aliança que eles queriam fazer. Bom, se não pode com eles, o que eles fazem? Vamos se juntar a eles. Por quê? Porque no meio deles nós vamos conseguir destruir. E vocês vão ver que as alianças que são feitas são terríveis para o povo de Deus. Vamos lá? E qual foi a ordem clara de Deus? Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 34. Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, tá bom, meus irmãos? Êxodo, capítulo de número 34.
Nós vamos ler a partir do verso 12. Aliás, só o verso 12. Diz assim: abstente de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vais, para que não te sejam uma cilada. Deus, antes mesmo desse povo entrar, isso aqui é o êxodo, isso é a saída do povo do Egito, isso são as ordens no Sinai, vai preparando o povo para dizer: ó, não quero. A partir do momento em que vocês são meu povo exclusivo, propriedade, vocês recebem o meu selo, o selo do Espírito Santo, não quero que o meu povo faça aliança com ninguém. Tá bom? Não vai fazer. Mas por quê? Por causa de Deus? Não, por causa de nós mesmos. Toda a lei de Deus não beneficia Deus em nada, só beneficia a nós mesmos. Amém, meus irmãos? Seguindo ela teremos vida, não seguindo, certamente morreremos. Amém? Então Deus deu uma ordem: não quero que vocês façam aliança, não quero que o meu povo se misture. A aliança com os povos vizinhos era uma cilada para Israel. Mas por quê? Vamos lá, abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 7, verso de número 3. Por que era uma cilada? Ele diz assim, ó: não celebrarás matrimônios com qualquer pessoa de lá, não concederás tua filha a um dos seus filhos, nem aceitarás a uma das suas filhas como esposo para teu filho. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, por que eu não quero que vocês se aliancem com esse povo? Porque daqui a pouco vocês vão estar dando-se em casamento, e são casamentos que sinceramente não está na direção do Senhor. Nós vamos abordar muito o tema casamento aqui. Nós vamos falar sobre esses casamentos, se são ou não são do Senhor, que tipo de aliança foi essa que foi feita, é Deus que está na situação. Uma vez que eu fiz essa aliança, eu posso agora anular essa aliança? Há como anular uma aliança feita? Meus amados, nós vamos tentar refletir sobre isso à luz das Escrituras. Eu não venho, como diz um camarada, com churumelas. Eu venho com Escrituras. Tá bom? Vamos falar da palavra de Deus e o que Ele tem dito para nós. Tá bom? Então vamos lá. O casamento misto foi uma das estratégias mais sutis para ajudar na derrota do povo de Deus. E é verdade, amados. E é verdade. Às vezes você está tão bem, tão tranquilo. Às vezes você... O pastor, ele costuma dizer que nós não temos problema. Nós arrumamos problema. Muitas vezes a gente está quietinho ali, daqui a pouco a gente arruma problema. E a gente está embaraçado nesse problema e não consegue sair dele de maneira nenhuma. Estaríamos bem se confiássemos e falássemos com o Senhor. Amém? Deixa eu falar sobre, antes de eu prosseguir, a aliança que eu estou falando com vocês é aliança humana, tá? Uma aliança humana. Essa aliança humana vai falar sobre sociedade no trabalho, vai falar sobre empresa, comércio, vai falar sobre casamentos, tá bom? Vai falar sobre noivados, namoros, vai falar sobre tudo isso. Nada nas hostes espirituais. Porque todo pacto feito com as trevas, esse sim é anulado por Jesus Cristo, amém? Se alguém fez algum pacto, alguma aliança com as trevas, mais poderoso é o Senhor para anular este pacto. Agora veja que eu estou trazendo uma aula sobre o pós. O que é o pós? Uma vez que eu fui liberto das? Amém? Mas isso também vai gerar na esfera do caráter moral do ser humano. As decisões que nós tomamos lá atrás. Entendeu? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos caráter. Crente tem que ter caráter. Crente tem que ter palavra. Crente tem que assumir aquilo que faz. Amém? Tem que ser dessa maneira, querido. Temos que dar testemunho na terra como servos do Senhor. Seremos cobrados disso, amém? Então vamos prosseguir. Salomão foi o exemplo de maior desobediência. Veja aí, abre em 1 Reis,
Primeiro livro de Reis, 11, de 1 ao 6. Diz assim: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéia. O camarada era bom. Todas pertencentes às nações sobre as quais ordenou expressamente aos filhos de Israel: vós não entrais em contato com eles e não entrarão em contato convosco, pois certamente no dia que isto ocorrer, desviarão os vossos corações para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposa. Ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. O cara era bom. E as suas mulheres o levaram a afastar o seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades, e o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Moloque, os abomináveis e repugnantes deuses dos amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir as orientações como procedeu Davi, o seu pai. As orientações de Deus, como Davi o fez. Vocês estão entendendo a gravidade da gente procurar fazer uma aliança sem o consentimento de Deus? Você vê que Salomão era rei, era o substituto de Davi, era um homem que tinha tudo aos seus pés. Ele propriamente ouviu o Senhor falar diretamente com ele. Ele ouviu os conselhos do Senhor, não por um profeta, mas diretamente de Deus. Se andarem nos meus caminhos, como andou o meu servo Davi. Ele estava falando diretamente com Salomão. Para você ver, meus irmãos, como o ardil de Satanás é forte. Porque eu creio que se qualquer um de nós aqui ouvíssemos a voz do Senhor, tete a tete, o que a gente faria? Temeríamos, não é verdade? Tudo aquilo que viesse oferecer para nós rejeitaríamos. Por quê? Porque o Senhor me advertiu acerca disso. Não é verdade? Então a gente tem que entender, tem que prestar atenção. Aí a gente fala assim: mas o Senhor hoje não fala mais face a face. Ele fala através da sua palavra. E além de falar através da sua palavra, Jesus disse assim: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. E este, o que ele vai fazer? Testificará. Ele vai confirmar aquilo que eu tenho falado. Então o crente tem uma ferramenta muito boa e não usa: o Espírito Santo de Deus, que vai dirigir a tua vida, amados, nas tuas decisões. Mas existem decisões que a gente fala assim: essa aqui eu tomo, mas essa aqui não. Deus não tem nada a ver com isso, deixa que eu tomo. Nós vamos perceber isso daqui a pouquinho. Por enquanto a gente está introduzindo aqui, se Deus quiser vai dar tempo. Agora veja, o casamento misto, o casamento que Deus não quer, o julgo desigual, aquele casamento em que você acha que você vai converter o cônjuge, acha que você o conheceu no mundo, acha que de repente ele vai fazer parte agora da comunhão dos santos. Presta atenção, muitas das vezes é uma cilada de Satanás para a tua vida. Então, esse casamento, ele vai gerar 3 possibilidades. A primeira possibilidade é o que todos esperam: a conversão do seu cônjuge. Eu vou lá, procuro alguém no mundo, porque é gente boa, me deu uma boa cantada, me deu uma boa assistência, tem cuidado de mim, tem todo o carinho do mundo, mas ele não serve ao Senhor, mas quem sabe não vai servir.
Nesses casos, 75% de possibilidade de não acontecer. Sabe o que significa? É o mesmo que um avião cair. Quem tem esse tipo de pensamento, dizendo que vai converter o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo, seu marido, não. São 75% pesquisas de não conseguir. Agora fica pior, quer ver? Essa é uma possibilidade. 75% de chance de não conseguir. Agora veja que coisa triste. A solidão espiritual do cônjuge crente. Amados, isso é uma das coisas mais terríveis. Você dentro da tua casa ser o único cristão. Porque o teu cônjuge não serve a Deus com você. Muitas vezes você pode ter saído do convívio da tua família, que era toda crente, toda cristã, e você peitou, dizendo, não, eu vou nesse relacionamento, eu vou encarar. Está peitando, está dizendo que vai, mas isso pode trazer consequências espirituais terríveis para mim e para a tua vida. Qual é um dos principais? O esfriamento, a solidão espiritual. Às vezes quando você estava com a tua mãe, quando você estava no meio da tua parentela, você fazia aqueles cultos, você buscava o Senhor, toda a sua família estava junto ali, em cultos domésticos. Alguém faz culto doméstico aqui, amém? Então, amém. A gente faz culto doméstico, a gente ora. Eu preciso fazer mais cultos domésticos. Eu faço muito culto nos lares, mas eu tenho que fazer mais culto na minha casa. Essa semana eu fiz 3 cultos nos lares, mas eu preciso fazer mais culto na minha casa, porque senão entro para uma outra história, que é a história de Eli. E isso já é uma outra história. Então, a solidão, você está ali buscando Deus sozinho. Ele não quer buscar. Ele não quer o teu Deus. Mas você peitou tua família e acabou tomando essa decisão infeliz. Então essa é a outra possibilidade. Qual é a terceira possibilidade? Porque induziria a apostasia e o ecumenismo. O que é o ecumenismo, querido? Tu é um servo do Senhor crente, tu se apaixona por um camarada que serve o Jorginho, o camarada que gosta de um tambor, um camarada que é mariolatra, gosta de mariolatria, é venerado nela. E aí você vai misturar o ecumenismo religioso dentro da sua casa, a mesma coisa que Salomão fez, e o Senhor estava dizendo, com isso você vai se afastar de Deus. Com isso, você não vai conseguir cultuar o teu Deus. Por isso que eu falei que esta aula é uma aula preventiva, primeiramente. É uma aula que nós devemos guardar. Se ela está sendo gravada, guarda no teu celular, para que você preventivamente, você ouça, você pesquise, antes de você tomar uma decisão, olhe bem a pessoa que você vai fazer uma aliança. Tá bom? Por quê? Vocês vão ver por quê. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê. Então tem o ecumenismo. Isso traz sofrimento e perturbação. Vamos abrir a Bíblia aí, em Números 33. Falei que a gente ia ler bastante a palavra do Senhor. No livro de Números, capítulo de número 33. Nós vamos ler o verso de número 55 e 56. Contudo, se não expulsardes, olha o que Deus está falando, hein? Contudo, se não expulsardes de diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixarem dentre eles se tornarão como farpa aos vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que habitais. Então farei convosco o mesmo que planejo fazer com ele. Esse texto é terrível. Primeiro ele está dizendo, você vai ser afligido, querido. Você vai sofrer nessa tua aliança. Se você não ouviu o teu pai, se você não ouviu um conselho, se você não ouviu o teu pastor, se você não prestar atenção nessa escola bíblica, você seguiu o teu próprio pensamento, toma cuidado, porque ele diz que vai servir como farpa. Você já teve uma farpa no dedo? Ela começa a inflamar, não é verdade? Onde você toca, ela machuca. Ela machuca, está inflamado.
Então nós temos que tomar cuidado com as alianças que vamos fazer daqui para frente. Eu vou tocar muito no assunto de casamento, mas tem a aliança de sociedade. O som está estranho. O som. Voltou. Amém? Então será como farpas. E o Senhor diz assim: então farei convosco o mesmo que planejo fazer com ele. O que o Senhor planejou fazer com esse povo? Meus irmãos, o que o Senhor planejou fazer com esse povo? Destruir. Aí ele está dizendo assim: você está na minha casa, você tem a minha lei, você tem meus estatutos, você, mais do que isso, você tem acesso a mim, para que eu possa te direcionar, acesso a ele livre pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa me consultar. Além disso, eu ainda tenho meus servos, os profetas, que vão falar, porque antes de você fazer, eu mando meus servos, os profetas, falar. Kleber, não falou com Josué, não falou o quê? A lei está escrita aqui, essa é uma delas. Como é que não usou o servo e o profeta? Para a liderança mais ainda, tem que ter isso na cabeça. Você é líder da tua casa, você tem que ter isso na tua cabeça. A lei do Senhor, os estatutos de Deus tem que estar gravado no nosso coração para que a gente possa se defender das astutas ciladas de Satanás. Por isso que existem muitas pessoas que estão dizendo: meu filho vai para a igreja, mas o pai nem sabe nada de Bíblia. E tudo vai passando. Quando você vê, toda a família está atolada. Por causa de decisões. Os irmãos estão entendendo até aí? Amém? Estou dando uma introdução sobre essas alianças que Deus não quer que façamos. Amém? Seja conjugal, comercial, empresarial, espiritual, a aliança fora da vontade de Deus traz muito desconforto. Amém? Isso levaria à própria destruição. Lá está escrito em Deuteronômio, volta aí, 7. Verso de número 4. Pois desse modo o teu filho se afastaria da minha pessoa para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se inflamaria contra todos vós, e rapidamente vos aniquilaria. Presta atenção nessa frase aqui. E a ira do Senhor, você vai perceber que o próprio Josué repete essa frase quando ele sabe que foi enganado. Porque o povo começa a murmurar, aí vamos anular, não pode, porque a ira do Senhor vai se acender contra nós que fizemos esta aliança. Josué cita esse texto, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. É preventivo, meus irmãos, mas isso aqui vai trazer uma vida tão boa para você. Você vai aprender a viver na dependência de Deus, entendeu? Nós vamos aprender a nos defender das profetadas. O que é profetadas? O que é uma profetada? Você está ali, eis aí varão, a tua varoa. Não é isso? Hoje eu estava conversando com a minha esposa, ela está ali, ela falou assim: eu não gosto desse tipo de coisa. Eu falei: calma. Não, mas porque é perigoso. Eis aí varão, a tua varoa, eis aí varou, o teu varão. Aprenda isso comigo. Aprenda isso. A partir do momento que um homem abre a boca para falar como se fosse o Senhor dizendo, e ele fala assim: eis aí varão, a tua varoa, ou eis aí varoa, o teu varão, há um interesse da parte de quem? Que você fique com a varoa ou com o varão. Da parte de quem? Pode falar, meu irmão, da parte de quem? De Deus. Não é verdade? Ele está dizendo: eis aí a tua varoa, ou eis aí o teu varão. Se há um interesse de Deus para que você tenha um relacionamento com esta pessoa, então faça prova daquilo que o profeta está falando. Porque o mesmo Deus que usa a boca de um pode usar a boca de outro. Kleber, como é que eu faço isso? O problema é que quando a gente já está entusiasmado, irmã Aline, é ele? É ele. Glória, sapateia em tudo. E o camarada fica na empolgação, fala: é esse aí. Confirmação. Como é confirmação? Como é confirmação? Gideão, ele está lá malhando trigo no lagar, aí vem o Senhor, vai nessa tua força que tu livrarás Israel. Aí Gideão faz o quê? Não, vamos lá. Vamos nada.
Senhor, se é o Senhor que está falando, eu vou botar o velador aqui, ó. De manhã vai cair orvalho nele, mas o mato vai ficar sequinho. De manhã está lá, ele todo encharcado e o mato sequinho. Senhor, olha só, não levante a sua ira contra mim. Veja, prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Senhor, não se acenda a sua ira contra mim. Presta atenção, agora faz o contrário. De repente aqui houve um erro, faz o contrário. Agora deixa o velador sequinho e molha só em volta dele. O que o Senhor faz? Exatamente o que Gideão pede. Aí eu estava falando com a minha esposa hoje de manhã, não tema quando isso acontecer. Porque se é Deus, fecha os teus olhos. E você vai lembrar em espírito de alguém. Ah, uma prima lá da Cochinchina. Lembra dela? Dona Severina do não sei o quê. Não tem nem celular ela. Já para deixar mais difícil para Deus. Senhor, eu ouvi, mas manda a Dona Severina lá no fundo da Amazônia, onde não tem nada. Não, não é na casa da Nilda não, calma aí. Lá onde a Nilda veio não. Lá mesmo, lá onde não pega celular, não pega nada. Mas faz essa mulher ligar para mim e dizer, olha, aquele varão que o Senhor se manifestou dentro da igreja, falou que é teu, ele é teu mesmo. Eu pergunto, se é o interesse de Deus que isso aconteça usando a boca do profeta, também vai haver o interesse de Deus em confirmar isso pela boca de outra pessoa. Quantos concordam? Digam amém. Mas o problema é que a gente confia tanto que a gente já sai correndo. Não. O negócio fica esquisito. Aí, ó, o inimigo se levantando aqui. Deixa eu ajudar aqui, calma aí. Depois o Ageu ajeita isso aqui. Então, veja, a gente já sai correndo. O Senhor revelou, o Senhor... Calma, querido, calma. Não é assim. As coisas de Deus trazem paz e não acrescentam dor. Não é verdade? Sim ou não? Vocês estão concordando ou vocês discordam disso? Sim ou não? Estou falando alguma bobeira aqui? Porque tem gente aqui que está doido olhando, esperando o príncipe cantado. Eu gosto de contar essa história. Outro dia deixei o Eliseu o tempo todo ali, gente. Ele não parou de rir um minuto. Toda mulher, ela espera o príncipe cantado. E lá vem o príncipe montado no seu cavalo. Vem que vem. Pô, mas olha só, o príncipe já chegou na cidade. Mas chegando na cidade, o que ele faz? Calma aí. Não posso chegar assim, fiz uma viagem longa, pentear o cabelo, lavar o rosto, passar um desodorante. Nisso que ele faz, o cavalo está desamarrado e entra na vila. A menina está tão desesperada que ela olha de longe e vê o cavalo, é ele. Mas não é. Ela não casou com o príncipe, ela casou com o cavalo do príncipe. E quando o príncipe verdadeiro aparece, ela já está casada com o cavalo do príncipe. Porque ela não soube esperar no príncipe. É verdade. A precipitação, o desespero. Calma, filho, talvez vai chegar. Figura aí que Deus tem um para você. Fique tranquilo. Tá bom? Pode ficar tranquilo que o Senhor não esqueceu de você não. Tá tudo certo, tá tudo no controle. Amém? Então nós vamos falar agora sobre a estratégia para uma aliança proibida. Quais são as estratégias? As nações mais poderosas resistiram a Josué com armas. Já os gibeonitas não, com dissimulações. O que significa a palavra dissimular? Porque eles entraram com dissimulações. Olha aí, hein? Olha aí. Vamos lá. O que é dissimular? Ocultação por um indivíduo de suas verdadeiras intenções. Ocultação por um indivíduo das suas verdadeiras intenções, no giro popular, falsidade. Os gibeonitas usaram uma arma chamada falsidade para se aproximar e fazer uma aliança com o povo de Deus. Se vocês, os que são da minha época, devem ter lembrado do comercial do Denorex. Como é que era o comercial do Denorex? Olha aí, parece, mas não é. Parece, mas não é. Fala aí, seu Lúcio, tirei essa lá do fundo do baú, não tirei? Lá atrás, né? Esse irmãozinho mais novo aqui não sabe nem o que é isso. Mas é isso aí. Vamos nós. Qual foi a primeira? O fingimento. Abra aí a sua Bíblia agora. Agora a gente vai para o texto.
Amém? Leia aí o verso de número 4 e 5. Josué capítulo 9, tá? Para quem não está situado, chegou agora. Verso 4 e verso 5. Para a meditação desse estudo, nós usamos Josué capítulo 1 até o verso de número 27, tá bom? Para a meditação desse estudo, nós estamos trazendo o texto de Josué capítulo 9, do verso 1 até o 27. O que está escrito aí? Decidiram agir com astúcia para enganá-lo. Enviaram um grupo de homens trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas velhas e couro rachados e remendos. Usavam nos seus pés sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães que traziam para a sua alimentação estavam endurecidos e secos e esmigalhados. É só até o 5, não é isso? Então eles pegam o fingimento, se disfarçou para enganar. Como é que o calça curta lá engana Eva? Disfarçado na serpente. Aí vem com aquele papinho, conversa mole. Foi isso que o Senhor falou? Ele começa a distorcer as coisas. Mas olha, querido, ele vai chegar com uma carinha tão boa. Quem já viu a cara do gato do Shrek, gente? Que gatinho bonitinho, né? Vem com essa cara, querido. Vem com essa cara. Satanás vem. Não toma cuidado, não. Para você ver só. Vem com uma boa proposta para quem quer fazer uma aliança, para quem quer entrar num comércio, para quem entrar numa sociedade com quem é ímpio. Ele vem com uma boa proposta. E você pode ver que essas propostas, elas nunca visam prejuízo, elas sempre vão visar o lucro. Elas sempre vão, não, eu tirei não sei quantos R$1.000 só no primeiro mês. Aí a bilha do camarada. O cara cresce o olho, rapaz, que negócio é esse? Vamos fazer ali. Não, mas o que você quer? Pô, tu entra com o dinheiro, rapaz. Eu entro já com a minha experiência. Olha aí, olha aí, rapaz. Olha o cão. Presta atenção. Ele vem com astúcia. Veja como é que ele vem com engano. Certa vez eu estava lá na minha oficina, aí estava entrou um camarada lá, e eu tenho uma preocupação com isso. Ele, ô varão! Falei, ih, chamou de varão, o negócio vai ficar esquisito. Oi, varão! Falei, oi, varão, fala comigo, varão. Varão, Deus me mandou aqui falar com você. Eu, eita Deus, agora, vai falar o que comigo? Então, varão, olha, eu sou o dono de uma loja de elétrica, e tem um Honda Civic de um cliente meu que eu consertei uma peça para ele, mas a peça deu pane. Mas a peça está chegando, varão. E Deus me mandou aqui porque você tem um Honda igualzinho. E eu preciso dessa peça para desenguiçar o meu cliente lá em Petrópolis. Falei, varão, é o seguinte. O Deus que fala aí, fala aqui, né? Você quer que eu traga a questão de Pedro e Cornélio? Eu falo. Não, varão. Eu falei, sim, varão. Só que o Deus que eu sirvo não vai fazer eu pegar algo de um carro de um cliente meu para te dar, amado, sem falar comigo e assumir toda a responsabilidade. Porque se Deus fala, eu faço. E se Deus não... eu tenho que comprar. Mas Deus não falou nada comigo. Mas a conversa fácil, Deus falou, já deixa o camarada como? E se eu desobedecer a Deus? Ah, sai fora, rapaz, vai ler Bíblia que tu vai ver que tu não está desobedecendo, não. O povo perece porque não conhece a Escritura. E vai aí. Aí o cara chama de varão. Entra com esse papinho de crente, já cai tanto demais, eu já tomei tanta volta. Ô varão, Deus mandou vir aqui porque eu não tenho condições de pintar o meu carro. Varão, eu vim pedir. Eu não vim na fé, irmã Vânia. Vou ajudar o varão. Pô, varão, estou muito feliz, varão, vou te dar uma Bíblia do Silas Malafaia, tu vai ver, de estudo. Falei, opa, o varão tá que tá, vamos lá. E ele tá, varão, o carro ficou lindo, varão, tá varão para cá, varão para lá, eu só estou olhando pro varão. Daqui a pouco o cara sumiu. Aí eu estava indo para a igreja certa feita, encontrei o varão, no Rei do Cozido, no Rei do Caranguejo, lá em Caxias, cercado de cerveja de mulheres. Falei, esse varão me enganou, rapaz. Como diz o Chapolin,
Eles gostam da minha nobreza, como é que é? Aproveitam-se da minha nobreza. Aí você vai e cai na lábia do camarada. Toma cuidado, querido. Vem em pele de cordeiro, mas é um lobo. E o Senhor, ele vai avisar. Qual é a segunda? Mentira. Vê o verso 6 aí. Então se dirigiram a Josué no acampamento de Gilgal e rogaram aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei conosco uma aliança. Eles vieram de terra distante? Não. Não. Estão mentindo. O que eles querem? O que eu quero? Tu sabe. Vamos lá. Sedução e pressão. Vê no verso de 9. Vê no verso de número 6 de novo. Viemos de uma terra. Aí ele diz assim: fazei, pois, uma aliança conosco. Ele está dizendo: meu irmão, faz uma aliança conosco. Nos ajuda aí. Tamo junto. Pô, tu é um camarada legal, estou vendo aí, eu quero fazer uma aliança contigo. Ele faz uma pressão. Sabe quando ele não te dá tempo de pensar, o camarada é muito bom, ele é muito rápido, ele começa a te persuadir e não deixa você pensar, como não deixou Josué pensar. A gente vai ver isso aqui rapidinho, tá bom? Mas antes da gente chegar lá, a pressa é um grande perigo quando se trata de fazer uma aliança. Cuidado com a pressa de fechar um negócio. Cuidado com a pressa de marcar um noivado, de marcar um casamento. Cuidado com a pressa com isso aí. Cuidado com a pressa de fechar e de comprar um carro. Eu vou contar uma história aqui para os irmãos, e que eu vejo acontecer torto direito. E vejo também as rádios evangélicas que fazem anúncios de advogados cretinos como esse. Você vai lá numa loja, numa agência, você vai lá e compra um carro. Aí você dá uma entrada e um sinal. Não é verdade? Mas o camarada monta um contra-cheque para você. E eles metem uma prestação altíssima e te dá um contrato. Você está com tanta vontade de ter aquele carro que você não lê o contrato, não avalia as taxas de juros, você não avalia nada. Porque você quer sair dali motorizado, porque o cara disse: olha, meu irmão, se aprovar, tu sai hoje com o carro daqui. Vou chegar em casa de carro. Aí tu vai lá e tu mete a caneta no contrato. Botou a caneta no contrato, é o quê? Aliança. Fechei o contrato. Aí o camarada consegue pagar a primeira, a segunda, a terceira. Rapaz, fui enganado. Aí chega um advogado e diz: vamos botar na justiça por juros abusivos. Você acha isso justo? Por que você não viu antes? Uma vez que você colocou a caneta no contrato, amado, Kleber, mas eles nos enganaram. Enganou porque não pediu direção a Deus. Enganou porque não era a hora. Enganou porque não era aquele carro. Enganou porque foi por causa da concupiscência dos olhos. Temos que prestar atenção para não cair. Já vi tantos caírem assim, meus irmãos. Depois entrega o carro de graça. Faz em 48, paga 36 e te entrega o carro de graça, só para você assumir, coitado. Então a pressa vai fazer você cair na cilada. Vê só, Josué só caiu na cilada por falta de investigar o que os caras estavam falando. Vamos lá. Qual é a outra? A esperteza. Verso 7 e 8. Veja aí. Os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós. Meus irmãos, olha só, olha essa frase aqui. Veja, os homens de Israel replicaram aos heveus: é possível que habitais próximo de nós. E sendo assim, como poderemos fazer um acordo com você? Veja. Eles chegaram para Josué para falar, mas o povo estava ouvindo. E alguns deles disseram assim: pô, cara, olha só, esse negócio está esquisito. Quem sabe se vocês não são de perto de nós aqui? Deus sempre vai levantar alguém, vai levantar uma suspeita. Presta atenção, querido. Se alguém é contra, avalia direitinho. Por que tão rápido você vai fazer essa aliança, Josué? Aí vocês vão ver por que Josué vai fazer essa aliança. Vamos lá. Verso 8. Ao que eles afirmaram: somos teus servos. Entretanto, Josué lhe questionou: mas quem sois? E de onde vens? Eles vêm com a esperteza e eles começam a dizer para Josué: Josué, eu sou teu servo.
Ô meu amado, tu acha que eu vou fazer isso com você? Tu acha? Tanto tempo de amizade? Tu me conhece há quanto tempo? Quanto tempo tu me conhece? Porque a gente pensa que os gibeonitas, eles vieram agora. Já estão aí, ó. Um maior tempão. Pô, tu acha que eu vou fazer isso com você mesmo? Paga para ver. Paga para ver. Tudo isso, querido, pode ser resolvido através de quê? Oração. Vamos nós. Meias respostas. A primeira pergunta não responderam e a segunda mentiram. Veja o que o Josué faz. Veja o que Josué, ele vem e fala assim, no verso 8. Entretanto, Josué lhes questionou, mas quem sois? Ele faz uma pergunta, quem você é? E a segunda pergunta, de onde vindes? E eles declararam, teus servos vêm de uma terra distante. Eles não disseram quem eram. Eles já pularam para a segunda resposta. Amados, questione, olhe nos olhos, peça resposta, contra-resposta, analise, não deixe de tirar suas dúvidas. Antes de fazer uma aliança, por que nós achamos que tem o período do namoro? Do noivado? Para que a gente possa fazer o quê? Essas perguntas. Mas sabe, irmã Vânia, eles ficam muito preocupados com um beijo daqui, mão ali, mão lá, mas não ficam preocupados em conhecer aquele que pode ser o seu futuro esposo, a sua futura esposa. E aí, nesse caso, querido, quando já fizeram a aliança, daqui a pouco vocês vão ver o final. Vamos lá. Linguagens perigosas. Eles também vêm com essas linguagens perigosas. Muitos jovens caem nisso. Qual é a linguagem perigosa? Versículo 9. Eles declararam, teu servo vem de uma terra muito distante, devido à fama de Yahvé, teu Deus, pois que também ouvimos falar dele, e tudo o quanto realizou. Rapaz, os camaradas vêm, meu irmão, teu Deus é poderoso, cara. Ele vem com uma linguagem ali prontinha. Aí vem falando evangeliquez com você. Já chegou pessoas falando evangeliquez? Aí você pensa que as palavras do cara são o que o cara dizem que é. Isso é evangeliquez, querido. Isso é evangeliquez. Não sou eu quem digo quem eu sou. Deus é quem diz quem eu sou. As minhas atitudes mostram quem eu sou. Não são palavras persuasivas. São atitudes. Vamos nós. E aí ele vem com astúcia, versículo 9 e 10. O 9 nós já lemos, vê o 10 aqui. E tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam leste de Jordão e Sião, o rei de Esbom e o Og, e o rei de Bazã, que estava em Asterote. Vejam, ele disse os feitos de Deus que aconteceu aonde? Lá atrás, da além do Jordão. Mas eles não falaram sobre Jericó e sobre Ai. Porque se eles falassem sobre Jericó e Ai, as pessoas iam perceber que eles são das redondezas. Eles são espertos, querido. Maquiavélico. O que quer é só te prender, é só te enganar. Aí eles usam de astúcia para isso. A astúcia, querido, de Satanás, o ardil dele é muito grande. Nós vamos para o terceiro tópico, e agora é que o negócio fica estreito. O perigo de fazer uma aliança sem consultar a Deus nas coisas que parecem óbvias. Como é que é isso? Eu faço uma aliança sem questionar a Deus, porque eu posso decidir. Isso aqui é óbvio. É óbvio. Eu posso. O verdadeiro servo do Senhor não dá um passo sem perguntar a Deus. Vocês, depois que vocês leiam a Bíblia bastante, tem um livro que diz, em seus passos, o que faria Jesus? Maravilhoso. Uma cidade que não decidiu tomar nenhuma decisão sem, fato real, consultar a Deus sobre o que ele achava do que eles tinham que fazer. Revolucionou toda a cidade. Vocês têm que ver. Tremendo. Tremendo. Nossas lógicas e bom senso facilmente nos levam para mau caminho. Você vai raciocinar logicamente nesse caso? Amados, preste atenção, existem decisões que você e eu vamos tomar que vão ser para a vida toda. Você não pode usar sua lógica. Você não pode usar o bom senso.
Você, para tomar uma decisão que vai implicar o resto da tua vida, tem que ter muito tempo de oração, paciência. Às vezes Deus te prova nisso, para que você possa saber que aquilo ali veio dele. Servo do Senhor, confia plena. Mas se Deus não respondeu, eu não faço nada. O silêncio de Deus também é uma resposta. É aguarde. Silêncio do Senhor não é condição positiva, dizendo, Deus não falou nada, é porque ele não se importa. Ele não se importa. Rapaz, minha irmã, ela veio falar sobre um pastor, que ele estava em adultério. Rapaz, como eu temi, como eu fiquei com essa história que ele contou. O pastor estava em adultério. E ele disse assim, Senhor, eu não aguento mais essa vida de adultério. Hoje eu vou pregar numa igreja diferente. Levanta alguém para me envergonhar. E nesse dia ele foi pregar. Ganhou 8 almas para Jesus, acho que foi isso, e 16 almas voltaram para Cristo. Houve choro, houve comoção, houve tudo. Aí o cara entra no carro e fala, Senhor, eu pedi para o Senhor me envergonhar, e hoje foi o dia que o Senhor mais me usou. Testemunho do cara. Hoje foi o dia que o Senhor mais me usou, Senhor. Parece até que o Senhor está endossando isso que eu estou fazendo. Foi dormir. De noite o anjo acordou. Acorda aí, filho. Falar contigo. Quando ele ficou de pé, a espada veio na testa dele. Te encontro no dia do juízo. Já pensou isso? Já pensou isso? As nossas decisões podem ser mortais se a gente não tiver Deus para nos esclarecer. Hoje você veio aqui para aprender a procurar o auxílio e o socorro de Deus, os conselhos dele para você tomar uma decisão. Como eu já disse, é uma aula preventiva para que você não erre. Esse texto que nós lemos aqui agora, verso 14 e 15, que nós vamos ler agora, veja aqui. 14 e 15. Os israelitas decidiram examinar e provar os alimentos dos heveus, entretanto, não pediram conselho ao Senhor. Então Josué celebrou, olha aí, cara, ele só viu o pão, só viu que o pão estava mofo, o cara contou a história, o cara fabricou o pão, celebrou uma aliança de paz e eles garantiram poupá-lo as vidas, Evidências tão rasas. Evidências tão rasas. Se Deus está nesse negócio que vai aparecer ali agora, nesse momento, um Corolla prata. Que isso, cara? Tu está decidindo a tua vida, irmão. Tu está decidindo o teu destino, o teu futuro com o Senhor. As decisões que você tomar podem te tirar da presença de Deus. Certas alianças que você for fazer e não tomar conselho de Deus, vai arrancar a tua vida da presença de Deus. Eu não vou ficar e se fecha o olho, vou pensar assim, pensa positivo. Para! Eu vou avaliar a minha vida, querido. É a minha vida. Vou em conselhos, não. Tem gente que tem os conselhos do pai de santo gospel. Tem pai de santo gospel, você sabia disso? Não faz nada se não perguntar para aquele irmãozinho da oração. Ele não sabe pedir a Deus, não. Mas se o irmãozinho da oração estiver no mau dia, dá aquele conselho. É pai de santo gospel, querido. Faz consulta e tudo. Não, eu só vou lá, mas se viaja ou não viajo? Ele viaja. Compra isso aqui ou não compra isso aqui? Vai lá perguntar para o pai de santo gospel. Sai fora, irmão. Tu tem Deus, tu tem o Senhor. Não vai fazendo aliança, não vai confiando nas pessoas, não. É tua vida, para depois eles metem o pé, tá? E eu falei isso? Falei, não, você entendeu errado. É assim que Deus faz. Vai. E agora, para encerrar, vai doer. Consequências da precipitação. Mesmo que você não busque a Deus e faça uma aliança, eu quero que você preste atenção no que eu vou falar. Mesmo que você não busque a Deus e faça uma aliança precipitada, o Senhor vai ratificar. O que significa ratificar? Ele vai endossar, ele vai confirmar. É mesmo? É.
Você está falando isso da tua boca? Não. Verso 20. Olha só, quando o povo veio falar assim, e agora? Os caras enganaram a gente, o que a gente faz aqui agora? Vamos desfazer a aliança? Olha o que Josué fala. Isto é o que lhe faremos, permitir-lhes a vida, conforme prometemos, para que não venha sobre nós, olha ele declarando ali o que está escrito em Deuteronômio, a ira divina por quebrar o juramento. Agora que a gente vai entrar na questão do juramento. Aquele juramento que você fez, aquilo que você colocou o teu nome, aquilo que você colocou a tua assinatura, e não pediu o conselho de Deus, e você acha que você pode anular. Veja bem, o que está acontecendo aqui, o Senhor endossa. Não vai matar eles não. Não mata não. Você não pediu conselho para mim. Você não pediu conselho para mim. Eu ontem estava falando algo na visita que eu fui. O Senhor tira o povo do Egito. Amém? Tirou o povo do Egito. E Josué e Moisés, ele diz assim, ei, olha aí esse povo egípcio, contempla eles, porque esse povo vocês nunca mais o verão. Ele não disse isso. Ele disse que vocês não vão ver mais esse povo. Eu concluo que o Senhor não quer que nós voltemos para o Egito. Não volte para o Egito. Quem tirou o povo com mão forte do Egito? Porque o Egito estava sendo afligido por quem? Faraó representa quem? Satanás. Verdade? Pergunta que não quer calar. Quem tirou o povo da terra prometida e levou para a Babilônia? Opa, foi quem? Por quê? Desobediência. Fazer as coisas sem pedir a confirmação de Deus. E muitas das vezes fazemos coisas sem pedir a confirmação de Deus. E Deus permite que a gente vá para a Babilônia. Babilônia, permissão de Deus. Se você pegar Jeremias 44, você vai ver que os judeus não queriam ir para a Babilônia, não. Alguns fugiram para o Egito. Senhor, ei, manda o profeta ir lá. Você está no Egito? É aí que eu te mato. Por quê? Porque você vai para a Babilônia. É desígnio meu. Para que vocês aprendam a temer o Senhor. O que isso tem a ver com a aula? Cuidado com a aliança que você faz, porque você vai ficar preso na Babilônia, por causa da desobediência. Quanto tempo o povo passou na Babilônia? 70 anos. O 7 na Bíblia é a perfeição. O Senhor, através disso, está mostrando que você vai passar um tempo perfeito, aprisionado. Por causa de quê? Das decisões que vocês tomaram sem me consultar. E o problema é que o povo tem parte que não aceita e quer correr para o Egito. Quer fugir para o Egito. Você fala, não. A Babilônia é um projeto meu para os desobedientes. Mas calma, que eu trago vocês de volta para vocês reedificarem o templo. Respeita o tempo que eu vou colocar lá. Nabucodonosor, ele foi usado por mim para levar vocês. Agora pense, a pessoa faz uma aliança com um gibionita desse da vida, e de repente ela quer anular essa aliança com o gibionita, ela quer anular, vou anular, não aguento isso não, não aguento esse homem não, eu não aguento essa mulher não, mas quando você fez você sabia que você era servo do Senhor, mas eu não aguento, não sabia que ia ser desta maneira. Se você pegar o desenrolar da história, o Senhor, além de ratificar, além de confirmar, Ele ainda faz algo. Agora você vai lutar por eles. Hã? É isso aí. Porque logo depois que os gibeonitas fazem essa aliança com Israel, se vocês continuarem prosseguindo, 3 reis, se eu não me engano e falha a memória, começaram a se levantar contra os gibeonitas, porque eles se aliaram a Israel. Aí o Senhor diz assim, ei, vocês vão se levantar, porque vocês têm aliança com Ele, e vocês vão defender. Amados, fizemos. Amém. Agora segura a tua onda. Defende.
eu quero ser bem tranquilo nisso, porque depois vocês podem, com certeza, conversar com o nosso pastor, porque eu estou falando desta maneira, pois existem casos e casos. Casos e casos. Você que entrou numa sociedade e você quer fazer de tudo para ela dar errado, para ele sair dessa sociedade, isso não se faz. Se você entrou nessa sociedade, você vai lá, abre uma empresa com cara, mas aí você conhece, eu não devia ter feito com julgo desigual, já sei, fazer corpo mole, para ver se ele sai fora, para ver se a gente anula essa sociedade. Não, o senhor vai dizer, você abriu essa empresa com ele? Briga com ele nessa empresa aí, meu filho, vamos fazer essa empresa dar certo, você tem uma aliança com ele, você vai tentar até o fim. Não me consultou, mas seja homem. Não me consultou para emprestar o teu cartão, seja homem, não deva financeira, pague você. Não me consultou, comprar um carro no meu nome, pastor Elf fez isso, seja homem. Pastor foi lá e pagou o carro, o cara não pagou, mas o pastor pagou, prestação por prestação, sem andar com o carro. Por quê? Meti a minha assinatura lá, aliança. Porque existem pessoas que não querem lutar, é diferente. Mas Kleber, mas aquela pessoa é muito ruim comigo. Ruim. Ruim era Nabucodonosor, amado. E se rendeu ao Deus vivo. Ele era poderoso, mas o Senhor o converteu. Ele é o homem mais difícil de se converter que Nabucodonosor. Com aquela altivez, com o poder que ele tinha. Tem que o Senhor faça comer capim pela raiz, meu irmão. Mas o cara vai se converter. Confia no Senhor. Honra a tua aliança. Honra o teu contrato até o final. A tua palavra está em jogo, mas não só a palavra tua, porque eis que o Senhor colocou Josué para guiar esse povo. O que as pessoas estão olhando ali é a palavra do crente, que é sim, sim ou não, não. E não é por causa de uma aliança mal sucedida, é que você vai fazer corpo mole para sair dela. Não é assim. Por isso que eu disse, existem casos e casos. Eu não estou aqui, não sou a pessoa mais apta para te aconselhar na questão do casamento, porque eu não sou pastor. Vocês têm um pastor que vai aconselhar perfeitamente de qualquer aliança que fora feita. Mas eu não. O que eu estou lendo aqui são as consequências da precipitação. Mesmo que você não busque o Senhor, você vai sofrer as consequências da sua falta de diálogo com Deus. Deixa eu só finalizar aqui com vocês, para que a gente possa ir tomar um café, se a gente vai conseguir, eu não sei. Vamos lá. Está aqui. Mesmo que você não busque a Deus e faça alianças precipitadas, Deus ratifica. Quantas sociedades que jamais deveriam ter sido firmadas. Quantos acordos que jamais deveriam ter sido assinados. Quantos namoros que jamais deveriam ter começado. Quantos casamentos que jamais deveriam ter sido consumados. Muitos buscam divórcio dizendo, meu casamento acabou porque ele não era de Deus. Porque Deus não uniu. Se você não leva a sério a aliança, amado, Deus leva. Deus leva. Tá bom? Clécio está falando isso? Por quê? Porque sim, amados. E como eu já disse aqui, é uma aula para que preventiva? Porque você sabe que a decisão que você for tomar, as que foram tomadas para trás, vai depender se a pessoa era serva ou não era. Aí conversar com o pastor, isso aí vai encher o gabinete do pastor, não estou nem aí com vocês. Estou dando uma aula preventiva para que essa aula, eu falei com a minha esposa, deverá ser repetida para os jovens, porque prevenção maior não tem. Para que eles não tomem nem se associem com julgo desigual. Amém? Veja o que Malaquias diz. No Malaquias 2, 13 e 14. Ele diz assim, ó. Vamos lá. Vamos comigo, abre aí. Malaquias 2, 13
e 14, diz assim: mas não é só isto. Além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dá mais atenção às vossas ofertas, tampouco aceita os ratzon de prazer. Mesmo assim insistis em questionar por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a tua juventude, para com que foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse a tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Amados, isso é tão sério que impede as nossas orações com o Senhor. Ele está dizendo assim: você fez uma aliança com a sua esposa, e como você ousa, fez diante do Senhor, e como você ousa deixá-la? Como você ousa abandoná-la? Essa é que é a pior situação. Tudo isso poderia ser evitado se eu tomasse conselho com Deus. Mas eu quero fazer segundo os meus propósitos. E como eu já disse aqui no início da aula, Satanás jamais vai poder te resistir, amado. Eu vou dar uma certeza para você que esta noite: Satanás não pode com você se você é obediente à palavra de Deus. Se você obedecer os ricos mandamentos de Deus que Ele hoje te ordena, não te desviarem nem para a direita, nem para a esquerda, então Ele será contigo. Então eu sofro esse tipo de afronta, mas foi Jeová que fez isso comigo? Não, fomos nós, que estávamos bem quietinho. Aí vem um gibionita e faz aliança, e a gente vai lá e fica preso. Meus irmãos, esses casamentos que são um verdadeiro inferno, é verdade. E existem pessoas que vão chegar perto. O grande problema: pode-se quebrar uma aliança? Quem acha que pode? Quem acha que pode, levante a mão. Só tem um jeito de quebrar uma aliança. Eu só encontro uma base para quebrar uma aliança. Está em... Deixa eu procurar aqui rapidinho, eu vou achar. Está em... Números, capítulo 30. Número capítulo 30. Você vai encontrar uma base para quebrar uma aliança. Vamos nós. E falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dizendo: essa é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca. Quem está falando isso? Eu, Senhor. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, agora preste atenção aqui, e o seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação que ele ligou à sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os teus votos serão validados, e toda obrigação com que ela ligou sua alma será validada. Mas, se seu pai lhe tolir, no dia em que tal ouvir todos esses seus votos e suas obrigações com que tiver ligada a sua alma, não terão válido, mas o Senhor lhe perdoará. Só existe uma maneira de um voto: se a minha filha, se o teu filho, que for menor de idade, votar. A minha filha hoje, ela faz faculdade. Se ela disser: pai, eu fiz um voto, vou ficar 10 dias em casa orando e não vou para a universidade. Eu falei: aonde que Deus aceita um voto quebrando o outro, filha? Como assim? Quando você se inscreve na universidade, você também está ali assinando, dizendo que você vai concordar com os termos de lá. E os termos de lá dizem para você não faltar. E eu não concordo com esse teu voto, eu anulo o teu voto agora. O pai. Só. Porque em cima ele está dizendo que não pode. Não há como. Tem casos
e casos. Isso tem que ser tudo bem explicado para os irmãos, para que a gente não venha cair em erro. Já falei, a pessoa mais certa para dar os conselhos é o pastor. Mas à luz da Escritura, segura aí o teu gibionita. Segura aí a tua aliança. Honra ela. Kleber, como assim honra ela? Porque existem pessoas que vão fazer exatamente como os gibionitas. Vão chegar para o pastor e disser que foram enganadas. Pastor, fui enganada, pastor. Não entendi, pastor, e agora todos... Não, conta a história certa. Porque existem pessoas que não lutam por seu casamento. Você tem que lutar, querido, até o sangue. Talvez seja essa a prova para você alcançar a tua eternidade. Você precisa honrar aquilo que você tratou com o Senhor. Você está pensando em se separar? Presta atenção. Se você casou no Senhor, toma cuidado. Deus não toma o culpado por inocente. E agora, Kleber, eu já fiz isso. Meu irmão, só o Senhor na tua vida. Não sou juiz. Só estou dando uma aula preventiva. Para quê? Porque quando você estiver envolvido nessa situação, sabe o que vai acontecer com você? Eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você não vai mais conseguir buscar o Senhor como buscava antes. Toda a tua paz vai ser minada de dentro da tua casa. Você não vai ter um bom relacionamento porque você não ouviu o Senhor. E você não vai conseguir adorar a Deus, nem com ele, nem com ela e nem sozinho. Por quê? Por causa da paz que foi tirada. Então não perca a sua paz. Não faça alianças precipitadas. Consulte ao Senhor. Deixa Ele dar o aval. Se Ele estiver em silêncio, silêncio de Deus é resposta, é espera. Ele não disse nem não e não disse sim. Ele tem 3 respostas de Deus. Não, sim, espera. Espera. Saul perdeu o reino dele por causa desta última. Ele não esperou, não confiou. E o reino foi tirado dele e das suas descendências. Vamos colocar de pé? Espero que eu tenha esclarecido aos irmãos. Todas essas alianças, meu querido, envolvem todas as áreas, tá bom? É por isso que o nosso pastor ele tem uma preocupação aqui muito grande, e uma seriedade muito grande, para levantar obreiro. Por quê? Não adianta você chegar, a pessoa chegar e ela foi obreiro em outra igreja, e que aqui vai exercer, Deus tem que falar com o pastor. Porque se ele colocar um mau obreiro aqui, ele vai pagar pelas consequências. Vocês concordam com isso? Amém? Então tudo aqui é em oração. Tudo aqui é feito em oração. Até mesmo, por exemplo, para postar uma mensagem dessa no YouTube, o Itamar tem que orar ao Senhor. E se o Senhor disser para ele, não é o crivo do Itamar que vai dizer se essa mensagem vai ou não vai, se as outras mensagens vão ou não vão, se as outras pessoas que ele coloca vai ou não vai. Não é o crivo do homem, é o crivo de Deus. É Ele quem diz. Porque se uma mensagem tiver aqui e o Itamar não colocar, Deus vai cobrar dele. Itamar, eu poderia ter salvado uma vida. Não salvei, porque você não colocou. Então tudo que a gente vai fazer é em oração. Toda decisão que eu e você vamos tomar, nós temos que colocar aos pés do Senhor. Não saia dali, enquanto o Senhor não responder. Se o Senhor não responder, não fale nada. Não dê qual é a tua resposta para mim? Deus não falou nada comigo ainda. Mas, meu irmão, estou com pressa, eu vou viajar. Não, Deus não falou na viagem, irmão. Mas, meu irmão, olha só, você vai perder a oportunidade. Perca a oportunidade, mas eu não passo por cima dos decretos e desígnios de Deus. Meu irmão, olha, isso pode mudar a tua vida. Meu irmão, quem muda a vida é o Senhor. Se Ele quer que essa porta seja aberta, Ele vai manter ela aberta para mim. Enquanto Ele não responder, eu não saio do meu lugar, eu não me movo. Essa tem que ser a resposta. E talvez o Senhor espere isso hoje, para que a sua resposta chegue. E você não faça uma aliança frustrada. E amanhã você venha chorar, porque entrou numa aliança que Deus não estava nela. Amém?
Pai querido, louvado, exaltado, engrandecido é o teu santo, poderoso e glorioso nome. Graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor, por graça e misericórdia, deixou que eu chegasse ao final dessa escola bíblica, meu Pai. Que veio falar sobre alianças perigosas, meu Pai. Que veio falar, Pai, sobre pessoas que fazem aliança sem consultar o Senhor, meu Pai, e acabam aprisionados pelo diabo, Senhor, porque não consultaram o Senhor. Meu Pai, que em nome de Jesus, esta aula sirva de prevenção para os teus servos, meu Pai, que futuramente vão fazer escolhas, Senhor. Escolhas essas que podem mudar a sua vida, Senhor. Nós estamos aqui para aconselhar, nós estamos aqui, Senhor, para direcionar através da Tua palavra, meu Pai. Nós não damos conselho, a Tua palavra é que as aconselha, meu Pai. E que eles possam seguir os conselhos da Tua palavra. O Senhor decretou, não quero julgo desigual. O Senhor decretou, não se misture com o mundo. O Senhor decretou essas coisas, meu Pai, que o teu povo venha obedecer. Oramos em nome de Jesus. Amém.